Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira. E nós, naturalmente, todos estão acompanhando, não só no noticiário nacional, mas também nas redes sociais, que demonstraram muito mais agilidade e precisão nas informações. O avião, o Cessna, que caiu no bairro do Boqueirão hoje pela manhã, infelizmente, tinha entre seus passageiros o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Eduardo Campos, que saiu do Rio de Janeiro. Ontem ele foi sabatinado pelo Jornal Nacional, até de uma forma bastante agressiva, conforme alguns internautas, né? E veio para participar do Santos Export hoje. Infelizmente, por uma tragédia da vida, 13 de agosto, a mesma data que o seu avô, Miguel Arraes, faleceu. São as tristes e trágicas coincidências da vida. Ali na Alexandre Herculano, perto da Academia Mahatma, do Juarez, muita gente preocupada e, infelizmente, trazendo esse prejuízo moral, não é? Em primeiro lugar, a família e os familiares, não só de quem estava no avião, mas de todas as pessoas do seu entorno. Em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, sem a mesma importância, o dano material. O que chama a atenção nesse acidente é, primeiro, o desencontro de informações, né, e as especulações que tomam conta das redes sociais e da imprensa. O próprio Globo News publicava a foto de um helicóptero que tinha caído em Taiwan, né? Infelizmente, esse tipo de fato ainda acontece. E a preocupação, uma jovem, 49 anos, uma importância política na nossa região e em razão até do PSB, representado pelo Márcio França, veio prestigiar essa discussão do Porto, né? E às vezes eu não sei nem se vale a pena, porque todo ano tem essas discussões portuárias, mas efetivamente a gente não consegue ver nenhuma solução a curto prazo. A gente mostrou algumas imagens, estão repletas em todo o noticiário e nas redes sociais. Pode voltar para mim? Antes de apresentar os meus convidados, queria fazer aqui uma observação importantíssima. No início da manhã, quando houve o estrondo e alguns prédios sentiram isso de maneira muito forte, muito se falou de helicópteros. A todo momento as pessoas diziam, foi um helicóptero, né? E muita gente nas redes sociais questionando, olha, são os helicópteros que estão passando muito baixo e tal. Eu queria deixar registrado que nesse caso aí, principalmente nessa região do Boqueirão, há uma preocupação muito grande, porque ali você tem um heliponto na Igreja Universal, você tem um heliponto do Miramar e você tem um heliponto, não sei nem se é um heliponto, mas você tem ali a movimentação praticamente quase que diária na Comery, não é? Os donos da Comery vêm de helicóptero. E há uma preocupação muito grande se a ANAC está atenta na regulamentação desses locais, não é? Se a sinalização está adequada. Isso é importante, porque está dentro de uma malha urbana e nós acendeu o farol, né? Acendeu a luz amarela e nós temos que ter essa preocupação. Fica aqui o nosso registro de pesar a toda a família do Eduardo Campos e a todos os socialistas, né, que perdem uma figura importantíssima, registrando numa
trágica coincidência, dia 13 de agosto, o mesmo dia do falecimento do seu avô Miguel Arraes, que sem dúvida nenhuma foi uma das figuras mais importantes da política nacional. Nesta quarta-feira, nós íamos tratar e vamos tratar de um assunto que atende a todos nós, não é? Que são aí a nova lei dos empregadores domésticos, que tantas dúvidas trouxe e ainda mantém. E para isso nós estamos com a presença do José Sérgio, ele que é presidente do SESCOM, aqui da Baixada Santista, e também do delegado do CRC São Paulo, o Adilson Bulo, né? Naturalmente que antes eu vou deixar o José Sérgio e o Adilson quiserem fazer algum comentário a respeito desse trágico acontecimento que levou a vida do Eduardo Campos. José Sérgio, boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde a você que está nos assistindo em casa, é um prazer estar aqui no programa. Realmente é uma perda, né? Um ícone da nossa política, e até porque eu tenho um certo conhecimento no estado onde ele foi governador e tem a sua base política forte, né? Que é Pernambuco, e realmente o trabalho que foi feito em Pernambuco e tudo aquilo que ele representa no Nordeste, ele estava como indicação de um sério candidato aí para ir para o segundo turno. E realmente isso deve mudar todo o panorama político nesse momento para as eleições a presidente da República. Sem dúvida nenhuma, um outro fato será esse, né? Haverá aí a discussão se a Marina assume a candidatura principal, ela que teve mais de 20 milhões de votos. Adilson, boa tarde, obrigado pela participação. Quer fazer algum comentário a respeito dessa trágica notícia do Eduardo Campos? Boa tarde a todos de casa, é um grande prazer estar no teu programa. Obrigado. Infelizmente, uma notícia trágica aqui na nossa cidade. Um candidato que vinha incomodando, né, a presidente Dilma, porque ele vinha crescendo nas pesquisas e, sem dúvida nenhuma, vai mudar o quadro eleitoral nacionalmente. E, como você comentou, é uma preocupação também que eu tenho na nossa região, porque eu moro ali na Paraguaçu, e além desses 3 helipontos que você comentou, Augusto, eu acho que eu lembro ainda da MSC, tem um heliponto. É verdade, a MSC. E se eu não me engano, naquela, onde tem agora a loja nova de moto ali... A Harley Davidson? Eu acho que naquele prédio... não, é Vistamar. No Vistamar eu acredito que também tem um heliponto. Então, eu acho que ali foi suspenso por algum problema, mas vai ter também. É verdade. Então a nossa região, aquele centro ali, é repleto de helipontos, e realmente precisa ver, porque me preocupou. A minha esposa me ligou 10 horas da manhã, que eu moro bem pertinho, a 50 metros do acidente, e ela falou que escutou um barulho e quebrou vidros do prédio. Lógico. E me preocupou bastante, que eu achei que era um helicóptero também, né, pelas notícias que foram colocadas. E porque eu lembro que no início desse ano, a Fernanda comentou comigo, ela até fez um requerimento na Câmara Municipal em razão da quantidade de pessoas que são moradores dessa região e que questionavam ela a altura de alguns helicópteros. Eu não entendo de aviação, mas eu imagino que quando ele vai pousar, é lógico que há principalmente o da Comeri, o pessoal no entorno ali reclamava muito. E ela até fez um requerimento no início do ano, de 2014, perguntando quantos helipontos autorizados pela ANAC existem na cidade de Santos, de que forma é realizada essa fiscalização de tráfego aéreo dos helicópteros na cidade de Santos e das aeronaves, e também quais os helipontos estariam, se a prefeitura regulamenta isso ou só a ANAC, né? Se a lei municipal específica, enfim. E aí é um tema importante, viu? Porque às vezes o cara constrói um prédio e naturalmente que deve atender às exigências legais para construir ali um heliponto, mas o entorno, né? Quer dizer, o entorno também deve ser avaliado. A ANAC, com certeza, eu espero, torço para que ela mantenha a fiscalização. Mas o que realmente chamou a atenção, infelizmente, esse avião que estava se dirigindo à base aérea do Guarujá, na verdade é a base aérea de Santos que está no Guarujá. Está no Guarujá. É como o Yacht Clube de Santos que está no Guarujá, mas infelizmente trouxe essa notícia.
Zé Sérgio, é lógico que é um tema que a gente poderia passar aqui o programa todo comentando, né? Os impactos políticos, o trabalho que o Eduardo Campos destinou no estado de Pernambuco, a entrevista dele ontem no Jornal Nacional, que muitos internautas acharam que os dois apresentadores têm sido muito agressivos, né? E muito... de uma forma até bastante indelicada, não só com o Eduardo Campos, mas com o Aécio Neves também, com algumas coisas, né, que ainda são aquelas notícias que, na verdade, não levam muito, não vão acrescentar em nada uma discussão. Mas nós vamos falar um pouco sobre a lei dos empregadores domésticos, que é um assunto que chama a atenção, porque muita gente ainda não entendeu e tem o empregado doméstico em casa sem registro, viu, Zé Sérgio? Corre risco? Sim, corre risco, né? Porque existe uma proposta de emenda constitucional, que é a 72, que é de 2012 para 2013. Essa proposta está já parcialmente colocada em prática através do E-Social, né? O que é o E-Social? O E-Social é um programa, é um portal dirigido especificamente para os empregadores domésticos. Então, nesse portal que é www.esocial.gov.br, ele atende a todos os empregadores que queiram ali fazer o registro dos seus empregados domésticos, né? Então, mas é um passo a passo. É um passo a passo, sim. É via internet. Você pode fazer tudo hoje pela internet. Na carteira deve ser registrada. Carteira registrada, ainda existe a necessidade do registro em carteira, tal. O que mudou efetivamente é que saiu essa legislação em abril, que é a Lei 12.964, que depois entrou em vigor 120 dias após, que foi dia 7 desse mês, né? E o que isso acarreta? Acarreta que antigamente não se cumpria multas, né, por não cumprimento das obrigações, sem registro, sem pagar as verbas adequadamente. E essa lei trouxe multas aos empregadores domésticos que não cumprem a lei, ou seja, trabalham sem registro, sem cumprir algumas horas de trabalho, o período que está à disposição dessa família, por exemplo. Então, essa lei ela trouxe essa questão de punição, né? É uma punição para os empregadores que não cumpram a legislação, para empregado doméstico. Mas o empregado doméstico pode também, inclusive, entrar na Justiça do Trabalho, ou não? Pode. Caso ele tenha uma divergência, ele vai poder acionar a Justiça do Trabalho. Pode, ele faz a denúncia através de um advogado, ou mesmo uma denúncia no Ministério do Trabalho, vai numa delegacia e faz a denúncia. Por isso que é importante as pessoas manterem a documentação em dia, né? Em dia. Existe aí algumas questões que são importantes entender, né? Todo mundo fala que a partir de 3 dias na semana já é considerado empregado doméstico. Eu já ouvi isso. Tem que ter registro. 2 dias, então, passa a ser diarista. Então, vamos entender o que seria na ideia, o que é diarista e o que é mensalista, né? Diarista é aquela pessoa contratada para ir na casa, numa família ou em algum lugar, um jardineiro, alguma coisa no sentido, e que vai lá fazer um trabalho e vai cobrar um X. Esse X vai ter um recibo, vai ser pago no ato. Terminou o trabalho e paga. Então, por isso que é diarista, né? Agora, a partir do momento que você tem uma diarista que você paga mensalmente, deixa de ser uma diarista, passa a ser um empregado doméstico. Então, a diferença está aí. Está aí, porque essa questão de 2 dias é muito discutível. O Adilson vai nos ajudar também. Vamos imaginar, hoje muitas pessoas têm uma faxineira, às vezes não tem uma empregada doméstica e tem uma faxineira 2 vezes por semana, né? Isso. Cada vez que a faxineira vem, o ideal é acertar com ela. Mesmo que ela venha 3 vezes, ou já 3 vezes, tem essa... Por favor, esclareça melhor isso. Existe a questão do vínculo, né? Se você tem um vínculo de horário de entrada, data da semana certa, subordinação, tudo isso que gera a questão do vínculo empregatício do empregado doméstico, vamos falar assim, nesse caso, pode ser 2 dias, 1 dia, dependendo da situação, passa a ser, se for mensalista, passa a ser empregado doméstico, tem que ter o registro. Não importa... Não. Então, Adilson, a gente vem discutindo aqui, outro dia fizemos alguns programas aqui, questionando as leis, né? Tem tanta lei que no fundo mais atrapalha do que outra coisa, né? Até criticamos aqui algumas leis.
que mais dificultam o dia a dia das empresas, estava até o João Vilela e o Nicolau do CDL Santos Praia, mais que mais dificulta o dia a dia do que facilita. Por exemplo, o Zé Sérgio está trazendo uma novidade para mim. Eu imaginei que se a pessoa ela prestasse serviço 2 vezes, como uma faxineira, 2, 3 vezes por semana, você não teria o vínculo empregatício. Agora a situação muda, né? Mudou bastante. O legal dessa lei, até é bom a gente falar, é que normatizou, né? Antigamente a empregada doméstica era tratada de uma forma diferenciada. É verdade. Agora a lei vem trazendo alguns benefícios. Ainda não avançou na questão do fundo de garantia, precisa avançar. Mas não tem direito? Não tem direito. É um adicional que o patrão pode dar ou não. Isso ainda não foi regulamentado. Mas o interessante a gente mencionar é que desde quando começaram a divulgar essa nova lei, eu, pelo menos no escritório, recebi uma demanda grande de gente registrando, porque tinha muita gente que não registrava o seu funcionário doméstico. E eu estou orientando meus clientes, até como o Zé Sérgio falou, se ele tem um vínculo de subordinação, se ele tem um vínculo de horário e pelo menos ele está indo 3 vezes por semana, eu peço para registrar obrigatoriamente. Agora tem casos de que vem 2 vezes por semana, 1 vez, que realmente se configura como diarista, a pessoa pode ficar tranquila, mas precisa fazer um recibo específico para se documentar. Isso é importantíssimo, né? Essa dica é uma dica interessante, porque eu conheço várias pessoas que têm essa prestação de serviço de 2, 3 vezes por semana e acham, olha, porque a subordinação, qualquer atividade, ele vai ser subordinado a você, não é verdade? Não sei. Qualquer atividade, veja. Não tem como. O que eu alerto para os empregados domésticos é assim, primeiramente não pode receber menos que um salário mínimo por mês, né? Então o que seria esse um salário mínimo? Não é os R$ 724, que é o salário mínimo federal, né? Seria os R$ 810, que é o salário mínimo estadual. Então o empregado doméstico tem direito, no mínimo, a R$ 810 por mês a partir de janeiro desse ano. 810. R$ 810 por mês. Proporcionalmente. Então o que é esse proporcionalmente? Muitos indagam, né? Ah, mas eu recebo 560, 480... Mas isso por quê? Porque trabalha 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então é proporcional, porque são 44 horas semanais, né? E também a questão da hora extra. Tem direito à hora extra, 50% de hora extra, já tem direito. Todo mundo fala assim, tudo para o empregado doméstico e nada para o empregador, né? Só que assim, né? Hoje estão tratando uma família, por exemplo, o empregador, quase como uma empresa, né? Então, se vocês analisar as obrigações que estão surgindo para os empregadores, é quase uma empresa. Vai ter que buscar a ajuda de um profissional da área contábil para poder fazer e cumprir isso, viu? Então, deixa eu fazer nós vamos voltar nesse tema, mas queria aproveitar que vocês estão aqui para abordar um tema que eu sempre briguei com esse assunto, mas nunca encontrei uma bandeira, né, alguém que quisesse levantar essa bandeira. Hoje, os edifícios residenciais, naturalmente, onde você vive, eles, a maioria dos seus casos, o condomínio é um rateio de despesas, né? O que você gasta no mês rateado entre os moradores, não é verdade? Isso. E a composição desse rateio, ela tem aqui 2 aspectos interessantes. Um, que é os encargos dos funcionários. Quando você contrata ele diretamente ou quando ele é por uma empresa terceirizada, que não é o caso que eu estou citando aqui. Na minha ótica, esse faxineiro, esse zelador, ele é um empregado doméstico. Na minha ótica. Por quê? Porque no edifício, é um edifício residencial. Só que o edifício tem CNPJ. Então, essa é a questão. O CNPJ é CNPJ de empresa. Tanto é que quando o síndico tem algum tipo de isenção, né, de bonificação ou de isenção, ou sem ser o caso de ser remunerado, mas quando ele tem lá 50% de desconto no condomínio para ser síndico, é obrigatório o recolhimento do INSS sobre esse valor. Por quê? Porque o CNPJ é empresarial e aquela bonificação
aparece como um prolabore, ok? Eu acho, na minha ingênua ignorância, que isso é um absurdo, porque se é um rateio de despesa, se você não produz nada, se você não ofere nenhum tipo de faturamento, você rateou a despesa que você teve, se é um edifício residencial, se o zelador e o faxineiro estão lá, como se fosse um empregado doméstico, nós tínhamos que criar, aí sim, uma lei importante, né, ou fazer uma reforma tributária, para que os imóveis residenciais, os condomínios residenciais, tivessem um CNPJ, como, por exemplo, as associações sem fins lucrativos têm. Porque hoje a carga os encargos que incidem sobre os funcionários inviabiliza, cada vez está ficando mais difícil ter funcionário. E aí se criou a tal da terceirização, onde as empresas acabam sendo contratadas. Aí sim eu acho que deve incidir, porque ele é uma atividade econômica. Mas eu gostaria de dar a opinião de vocês, e me parece que nós estamos caminhando para o empregador doméstico que dentro da sua casa para esse mesmo problema. Daqui a pouco é uma empresa. Quem quer começar, Adilson ou Zé Sérgio? Toquei numa ferida boa agora, hein? Eu posso começar. Eu acho que esse assunto é muito polêmico. Sem dúvida nenhuma, os síndicos que estão nos ouvindo, a maioria está sofrendo essa questão de ter pelo menos 50% ou 60% dos gastos do edifício com folha de pagamento. Isso em média, isso até o que a gente faz de contabilidade de alguns edifícios, a gente vê que em média 60% vai para folha de pagamento. E é um absurdo mesmo. E eu acho que você tem razão nessa questão de ter que ter algum incentivo para a carga tributária trabalhista para os edifícios caírem. Mas isso a gente não tem nenhuma regulamentação legal hoje nessa questão. Mas é uma boa polêmica para se levantar, uma boa bandeira. Porque eu penso dessa maneira, o zelador e o faxineiro, você discorda dessa? Os custos, os gastos vêm aumentando, porque à medida que a legislação vai evoluindo para a tecnologia da informação, e aí exige certificação digital, que é uma novidade no mercado aí para os síndicos. Então, é quase que impossível hoje ter um prédio que o síndico passa a ser o responsável pelo CPF de toda a sua equipe que trabalha os empregados, vamos falar assim, né? Então, por isso que tem a figura é obrigatório ter o CNPJ, e aí o condomínio, que a gente chama condomínio edilício, né, que é o edifício em si, ele acaba tendo o CNPJ para registrar esses empregados. E pode terceirizar. Então, a terceirização pode ser feita. Só que tem um problema, né? Muitos cuidados tem que ter na hora de terceirizar. Porque tem muitas empresas que têm um preço menor, às vezes, do que o custo para se contratar um funcionário, é menor do que a empresa cobra. Tem que verificar a idoneidade dessa empresa através do quê? Da comprovação dos recolhimentos de fundo de garantia, INSS e uma série de tributos que acabam levando, às vezes, o condomínio a ser corresponsável por esse recolhimento. Mas eu concordo com você, acho que normalmente os edifícios, quando vão pagar a fatura da terceirizada, exigem as guias, né, de recolhimento de fundo de garantia, PIS e INSS. Mas o que me chamou a atenção, eu fui síndico por um período, quase 10 anos no meu prédio, e o que me chamava a atenção, e eu discutia isso muito com a administradora, dizia assim, mas nós não produzimos nada aqui, né? Quer dizer, o prédio tem um faturamento de 20 mil reais. Não fatura 20, é um rateio de despesa. Tem o custo, cada um dá a sua cota à parte, e o pior, né? Quer dizer, o síndico que de forma amistosa se propõe a gerenciar esse processo, que no meu caso, no prédio onde eu morava, não existia essa bonificação. Em alguns prédios existe lá 50%, às vezes até o integral, ainda incidia o recolhimento do INSS. Que é um prolabore, né? Que é considerado um prolabore. Então, acho que... Eu estou dizendo isso porque eu vi a Dilma falando outro dia em reforma tributária, né? E quando a gente fala em reforma tributária, nós tivemos aí uma lei que não pegou, a lei que obriga você a discriminar o valor dos impostos no cupom eletrônico, cupom, né? Na nota, né? E uma coisa, eu
vou comentar aqui o que eu vi algumas pessoas dizerem, e parece que o governo não está cobrando tanto o cumprimento da lei, vocês podem falar melhor, porque as pessoas estavam pagando as contas, quando saiu o cupom, o cara ia lá e via, pô, mas eu paguei R$50 e R$25 é pro 50% é para o governo, né? Então, as pessoas começaram a ter uma dimensão de quanto eram roubados na fonte pelo governo. E aí, me parece que a lei ficou meio aquela lei que tomara que não dê certo. E nessa questão da reforma tributária, eu acho que passa por isso, porque iria atender milhões de brasileiros, hein? Essa lei ela foi prorrogada porque o governo federal entendeu que deve dividir os tributos na informação. O que é municipal, o que é estadual, o que é federal. Porque estava entendendo o consumidor que todo aquele valor arrecadado ia para o federal, o governo federal. E não é verdade. A grande parte dos tributos que ali constam é direcionados ao Estado, né? É muito maior no ICMS. É 17% ou não? 18% do Estado de São Paulo, mas tem alguns produtos que têm base reduzida, enfim. Mas... Assustava. E o governo federal falou, opa, deixa eu começar a... Virou uma propaganda negativa. Vamos vender melhor esse produto, né? E a ideia foi essa. Mas então, por isso que prorrogou. O interessante, até para a gente polemizar um pouquinho, é que o que é a grande paixão nacional? É tomar uma cervejinha, é comprar um carro, né? Todo mundo gosta disso. E se você pegar a carga tributária de uma compra de um veículo, está em torno de 70%. Meu Deus. Em cima de uma da cerveja, do cigarro, passa de 80%. Então, quando o contribuinte olha e fala, mas tudo isso eu estou pagando imposto? Então, na verdade, a minha cervejinha que... Custa 4 é 2, né? Exatamente. Então, realmente vira uma polêmica que o governo quer esconder debaixo do tapete. Mas é polêmico isso, e eu acho que essa lei não pegou ainda, mas por pressão uma hora vai pegar, porque... Você sabe que eu estive aqui com o Saulo Guimarães da Lifan, e ele estava comentando isso, que ele, no início, quando... tinha o vencimento do IPI, não vai ter mais IPI, aliás, vai voltar a cobrar o IPI, e ele manteve os preços, porque ele dizia, não vai mudar o IPI, o governo vai prorrogar, porque o mercado realmente exige isso, né? As próprias pessoas começaram a ver, e eu não consigo entender uma carga tributária tão excessiva como essa... Injusta. Alguns segmentos são injustiçados, porque quando toma uma decisão em reduzir, por exemplo, o IPI de automóvel, a quem está atingindo? Precisa ver a classe de pessoas que estão adquirindo automóvel zero, porque o IPI só vai incidir sobre o automóvel zero. É isso. É verdade. Né? Então, a quem está atingindo? Agora, o problema é manter o IPI nos produtos de consumo básico das classes E, a cesta básica, o IPI da cesta básica. O IPI né? Não, mas o ICMS, os impostos que recaem. Eu vi uma pesquisa em uma ocasião que o perfil de uma cesta básica apresentada chegava a 35% de imposto. Sim. Aí você fala, pô, mas a cesta básica, o próprio nome diz, né? 35%, né? Quer dizer, aqueles itens poderiam ter a farinha, até a farinha já passou por um momento, já teve até isenção, não sei se hoje está isenta, mas como ela tinha uma variação muito grande em razão do dólar, né, acabava... É porque é uma commodity, né? É uma commodity. O trigo é commodity. Né? É assim, viu, Augusto? Se a gente tirar os tributos, o país, logicamente, não vai andar, né? A proposta, inclusive, de alguns profissionais de contabilidade seria passar um mês sem recolher um centavo para o governo. Então, seria uma loucura fazer isso. Né? Mas, se analisar bem, a nossa carga tributária é alta porque a sonegação também é alta. Enquanto a sonegação continuar alta, eles vão continuar com essa carga tributária. À medida que através desses elementos que nós estamos utilizando agora, a nota fiscal eletrônica, cupom eletrônico, toda essa parte de tecnologia da informação e essas informações que vão sendo passadas para o governo, automaticamente eles vão ter dimensão e a redução, isso já começou. Você tira pela desoneração da folha de pagamento de alguns segmentos, você tira as empresas de transporte. Então, eles já estão conseguindo ter uma visão de onde está a maior carga tributária para poder começar a mexer nessa estrutura. Eu até acho que é viável
que um país como o nosso tenha uma carga tributária por volta de 35%, não mais do que isso, do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Esse seria o ideal para que o nosso país fosse à frente. E não mais que isso. Essa é a grande É que, infelizmente, até a nossa carga tributária, a gente trabalha como se fosse uma carga tributária de países de primeiro mundo e o retorno de serviço de terceiro. Então, esse é o problema. Se arrecadasse, como está arrecadando, mas tivesse uma saúde digna, uma educação digna, e todos os serviços prestados pelo governo, pelo estado e pelo município, realmente ninguém reclamaria, né? Infelizmente. Olha, eu estava acompanhando o depoimento da Doleira na Câmara dos Deputados, agora na parte da manhã, infelizmente com essa notícia do Eduardo Campos, eu acabei não podendo ver todo o depoimento, mas ela falou, para quem quisesse ouvir, que ela entregava malas e malas de dinheiro para o deputado. Não é? Ela fazia essa transação. E tudo vinculado a precatórios, aí, a facilitações nos governos municipais, governos estaduais e no governo federal. Então, essa moça, como diria, é uma bomba ambulante, não é uma bomba ambulante. Mas vamos fazer um breve intervalo? É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo pela sua TV Com, programação em reação, nesta quarta-feira, naturalmente que... pesada. É, uma quarta-feira pesada, não só pela morte do Eduardo Campos, pelo acidente que trouxe um trauma na vida de muitos santistas em razão do nosso adensamento, né, urbano, e um avião caindo numa rua deixa todo mundo... Só nessa mesa aqui, o Adilson... Um bairro populoso, né? O Adilson mora ali perto, Muito sentiu, populoso. eu moro ali perto, sentiu, eu moro em Boqueirão, o Adilson mora em Boqueirão, enfim, quem mora no Gonzaga, minha mãe me ligou, mora no Gonzaga, estava preocupado. Então, e as pessoas, o Juarez da academia, uma academia conceituada, o Juarez que é uma pessoa seríssima, um dos melhores profissionais, se não um dos principais profissionais aqui da nossa região. Então, a gente realmente fica triste e pesada, mas
puxa, a gente não sabe nem o que comentar, né? Um acidente trágico é sempre um acidente trágico e as palavras até fogem. O que eu queria registrar, que acho que é fundamental e importante, é dizer como as redes sociais foram importantes, mais do que a mídia, né? A Globo News coloca aquela foto de um helicóptero que era de Taiwan. É ruim isso, né? E primeiro mataram o pessoal da Comery, depois ligaram lá, não é o cara da Comery, o armênio morreu, aí não sei quem morreu. Eles mataram um monte de gente para... Eu acho que nós temos que ter um pouco de cuidado nessa coisa da notícia pela notícia, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque depois que falou, eu fiz um programa aqui essa semana, aliás, semana passada, com Orlando Silva, o ex-ministro dos esportes, esteve aqui na nossa bancada com um dos nossos comentaristas, o Marquito, do Sindicato dos Urbanitários, e o Zé Sérgio Orlando estava comentando, ele comentou um caso aqui, disse, olha, eu fui massacrado, não estamos só da lei da imprensa, fui massacrado 3 semanas por um caso que eu fui acusado de desvio, tal, foi provado que eu era inocente, depois a Globo me deu 10 segundos para... Disse uma nota em 10 segundos, olha, o ministro foi inocentado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas ficam, de uma certa forma, preocupadas em dar a notícia em primeiro lugar, e isso acontece de forma até preocupante. Zé Sérgio, a presidente Dilma, acho que já sancionou, vai entrar em vigor a partir de janeiro, do Simples Nacional mais abrangente, é isso? O Simples Nacional... Você estava preocupado com as multas, com o valor das multas? Não, o Simples Nacional, vamos por partes. Vamos lá. O Simples Nacional, ele foi sancionada a lei, né? Foi sancionada a lei na sua íntegra, né? Inclusive com o anexo 6, que é um anexo pesado, é importante fazer conta, como diz o outro, né? O contador faz conta, para ver se vale a pena manter no regime que está atual ou passar para o Simples Nacional. É importante fazer isso, né? Só que vai pegar todos os segmentos de prestação de serviço que estavam fora do Simples Nacional. Acontece que, ao fazer essas contas, dependendo da situação, se tiver um valor de folha de pagamento abaixo, não vale a pena estar no Simples Nacional. Mas é a folha de pagamento ou o faturamento? Desculpa, folha de pagamento. Porque Por que assim, folha de pagamento? Porque hoje as empresas que estão num regime normal, vamos falar assim, eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas um regime normal, ela tem um encargo social que varia de 26% a 29%, 28,8% sobre a sua folha bruta. Esse encargo social é que a empresa deixaria de pagar por conta de estar no Simples. Só que se a massa salarial é pequena, esse encargo ele incide sobre essa massa. Se o faturamento é alto, o percentual do Simples incide sobre o faturamento. Então é essa conta que pegadinha do malandro. É essa conta que tem que fazer. É importante. Então, peraí, deixa eu só explicar para quem está em casa, né? Que eu mais ou menos, eu sou meio burro aí, mas de vez em quando eu acerto algumas coisas. Quer dizer, aquela empresa que às vezes não tem um nível de produção que envolva muitos trabalhadores, mas tem um faturamento maior, ela tem que avaliar se o que compensa mais é estar no Simples Nacional e pagar sobre o faturamento ou ela ficar no sistema normal e pagar sobre a folha de pagamento. Sobre a folha de pagamento, exatamente. E não é uma penalidade, desculpa a minha ignorância, não é penalizar a empresa você cobrar sobre a folha de pagamento? Porque não é a folha de pagamento que emprega, que gera. Quer dizer, olha, o ideal é não ter funcionário, porque nós vamos tirar, não vai ter reality, tchau, amanhã você não vem mais, o Marcelo também não, as câmeras trabalham tudo sozinha, fica só a Gisele, a gente dá um aumento para a Gisele e resolveu o problema. Porque se você pune uma folha de pagamento alta, você está incentivando a não ter emprego. Mas, Augusto, tem um negócio importante, que... Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Existe a desoneração da folha, né? De 2011 para cá, alguns segmentos foram desonerados. Esses 20 e tantos % aí acabou sendo desonerado. Os transportadores, por exemplo. É um exemplo. Você tem alguma outra categoria? Indústria. A maioria das indústrias são desoneradas. Atividades, por exemplo, de TI, de tecnologia da informação, hotelaria também. Motel está fora, viu? Motel não é hotelaria. Motel não é hotelaria, motel está fora. Mas no Brasil se criou uma característica, né? Exatamente. E, então, alguns segmentos passaram a não pagar esse encargo. Então,
foi um grande avanço na carga tributária dessas empresas. Muitos a maioria que fizeram testes de se valeria a pena estar pagando ou não, sendo que é obrigatório, é substitutivo fazer a desoneração da folha e não facultativo, né? Então isso é importante a gente conhecer, né? Por exemplo, o transporte. Deveria ter diminuído o valor do transporte, porque se diminuiu a carga, o encargo sobre a folha, que é pesado dentro de uma transportadora, também o valor do frete deveria ser repassado ao consumidor. Pouco se viu sobre isso, né? A gente tem que entender que a economia ela trabalha com números, né? Ganhos é que muita gente estava perdendo e agora começaram a ganhar. Então existe um ajuste no mercado, entendeu, Augusto? Então até o quer comentar, Adilson? O Adilson eu gostaria de comentar porque assim, o interessante desse super simples que eles estão chamando é que realmente avançou em algumas categorias que não estavam. Os advogados, nossos amigos advogados, vão conseguir entrar no super simples. Comissário de despacho, que a gente tem bastante aqui em Santos, comissários de despacho vão poder entrar no simples. Médicos, a gente tem bastante clínicas médicas, vão entrar. Mas eu tenho um cliente que eu tenho tá na tabela 6, que eu já estou fazendo um planejamento tributário para ele, e comecei a verificar. Ele tem 2 funcionários. E na tabela 6 ele começa, se eu não me engano, 17%. A carga tributária hoje dele não é 17%, é menor. Então, foi sancionada uma lei que foi amplamente divulgada, mas para esse meu cliente realmente não vai servir. Então, tem que tomar cuidado, porque eu acho que quando a gente quer avançar realmente algumas leis, a gente precisa avançar para ajudar. Nesse caso dele, não vai ajudar em nada. Então, de uma maneira geral, você acha que a lei ajudou? Não, de uma maneira geral, tem algumas atividades que entraram no anexo 3, no 4 e no 5, que realmente vai ter uma desoneração da carga tributária, isso não tenho dúvida. Mas na grande maioria que entrou nessa tabela 6, realmente vai ter que fazer muito cálculo que eu acho que não vai valer a pena. Talvez valha a pena na questão de minimizar o trabalho, né? Que você vai, em um imposto só, você vai... Tem pessoa que paga PIS, COFINS, contribuição, IR, Sim. INSS, e vai resumir num imposto só. Mas é só questão burocrática dentro da empresa. Mas a questão financeira vai acabar empatando, talvez até pagando um pouquinho a mais. Mas tem uma característica importante no Simples, né? Existe uma restrição do faturamento, né? Então imagine que uma microempresa, faturamento é 360 mil ano. Uma empresa de pequeno porte, 3 milhões e 600 nos últimos 12 meses, que a gente fala ano, vamos falar assim. Então isso já é uma restrição, já restringe quem vai entrar no Simples e quem não vai entrar. Além de algumas características de quem são sócios, não pode participar de outra empresa, e, enfim, uma série de restrições. Agora, lembrando que se a atividade estiver desonerada na folha de pagamento, também é outro ponto que tem que ser analisado, se vale a pena estar no Simples ou não. Porque a empresa está no Simples e a atividade ser desonerada da folha é outra conta que tem que fazer. Porque não é porque está no Simples que, que vai sair da desoneração, mantém-se na desoneração, é isso, né? Mas ela tem que avaliar, porque se ela tem a desoneração na folha, se ela vai para o Simples, ela vai pagar o faturamento. Talvez ela vai pagar mais do que ela pague, né? Se você analisar bem a tabela do Simples... Tem que ser contador. Por isso que a gente tem que sempre buscar um bom serviço de um profissional de contabilidade. Nós temos, o Sescom tem vários afiliados, associados que têm capacidade total para se fazer isso aqui na Baixada Santista. Mas é importante saber que a tabela do Simples ela é dividida. Ela tem uma partezinha que é imposto de renda, uma partezinha que é PIS, uma partezinha que é COFINS, uma partezinha que é Previdência. Então, aquele pedacinho que você é desonerado, ele cai fora, né? Então, existe uma compensação. O percentual é mínimo, mas tem que ser analisado. Nós vamos falar dos meus amigos da Ozan. Um abraço especial ao meu amigo Fábio Garibe, o Manolo da Ozan. 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E lembrando do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre importante destacar
os cursos do Incatep na sua excelência e na sua capacitação. Você está vendo aí o guindaste de bordo. Na América Latina, só o Incatep tem os simuladores que qualificam você para equipamentos de bordo. E hoje os principais terminais estão contratando trabalhadores e querem trabalhadores capacitados. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. Gisele, saiu agora no G1 a informação da relação das pessoas que estavam no avião. Também muito se falou que os filhos estavam do Eduardo Campos e no avião estavam, de acordo com o G1. Vamos ver, tomara que o G1 não erre agora, hein? O Eduardo Campos, o Alexandre da Silva, que era fotógrafo, o Pedro Valadares Neto, assessor, o Marcelo Lira, cinegrafista, o Carlos Augusto Leal Filho, assessor, e os pilotos Geraldo da Cunha e Marcos Martins. Portanto, 7 pessoas que estavam no avião, no Cessna, que caiu nessa manhã. Interessante porque nós tivemos picos de ventania perto da Rio Santos, né? E que ventos de mais de 45 quilômetros. Não sei se isso possa ter sido um dos motivos, né? Mas, olha, inclusive, você vê como são as coisas, eu não vou falar nomes aqui, mas uma pessoa me ligou, logo 40 minutos depois desse acidente, dizendo o seguinte, e é interessante que as pessoas, por isso que os programas policialescos, né, crescem tanto na audiência, que as pessoas também vibram com isso, né? Você tem lá a Cidade Alerta, o Brasil Urgente, agora está na tela do Luiz Bassi, que só fala de tragédia, pelo amor de Deus. O cara me ligou para falar o seguinte, olha, era um helicóptero da Comeri, mas estava uma prefeita da nossa região, indo para o Santos Export. Eu falei, puxa vida, e estava o fulano, e estava o Beltrano. Então, essa especulação é muito ruim. Eu estou dizendo isso porque evitem de ficar compartilhando informações, né, que às vezes você não tem a certeza, né, da notícia. Isso é muito ruim, né? Deixa as pessoas cada vez mais preocupadas. Posso fazer um breve... Vamos fazer aqui uma avaliação rápida. Adilson, você acha que muda o quadro político com o falecimento do Eduardo Campos? Eu acho que muda. Muda o quadro político. Se for confirmada a Marina como cabeça de chapa, eu acho que ela ganha um pouco de força. Ela já incomodou na última eleição, ela ganha um pouco de força e vai mudar um pouco esse quadro político. Mas a gente vai ver agora nos programas eleitorais, né? Tem muito programa que deve ter sido gravado já. É verdade. Vai ficar uma situação realmente chata. Começa na terça-feira. Começa na terça-feira. E eles vão ter que correr, e ainda com esse luto que vai ter no partido, realmente precisa analisar como vai ser a partir. E ela numa situação difícil, né? Porque ela também não pode usar isso de uma maneira tão ostensiva, porque vai parecer que está se aproveitando da morte do Eduardo Campos, né, Zé Sérgio? Você acha que muda o panorama político? Muda. Com certeza uma parte dos eleitores do Eduardo Campos pode ser que migre para outro candidato. Isso aí tem que ser avaliado posteriormente. Após passar esse luto aí, né? Como o Adilson falou, você acha que é possível que uma candidatura da Marina vai perder mais eleitores do Eduardo Campos ou vai agregar mais eleitores, na sua opinião? Depende do sentimento dos eleitores, né? Tem eleitor que vai se sentir comovido com essa situação e vai manter o voto na Marina. Eu não sei, isso aí é cabeça de cada um, né? Que vai. Isso aí, a interferência é pessoal, enfim. Mas o interessante é que nunca aconteceu algo assim. Essas coincidências do destino que me preocupa, né? Eu acho que de repente um crescimento dela. Imagina essa mulher que não era para ser presidente e de repente num acidente ela possa vir crescer e ganhe no segundo turno. Eu acho muito difícil. Eu acho que a Dilma
ela tem a máquina na mão, né? Infelizmente, quem tem a máquina na mão sempre leva vantagem. Mas o destino realmente, às vezes, uma pessoa que veio lá de baixo, de repente consegue crescer, como aconteceu com o presidente Lula, a ser a presidente do Brasil. Né? Ou como o Zé Sarney, né? Que foi eleito como vice do Tancredo Neves, e o Tancredo Neves... Ô Reali, vê se você consegue fechar nessa foto aqui, porque há uma foto do jornal Estado de São Paulo. Olha, vou só diminuir um pouco a foto aqui, peraí, só um minutinho. Vamos diminuir um pouquinho a foto aqui, pronto. Que mostra bem Opa! Não era isso aqui que eu queria, não. Estadão. Vamos ver se a gente volta aqui na imagem. Essa foto aqui. Porque muito se falou da academia, mas na verdade ele pegou o telhado da academia, né? Deixa eu apoiar aqui, olha, a academia... Peraí, meu filho nada nessa academia, eu fiquei até preocupado. Olha, a academia está aqui. Caramba, puxa vida. Ela está mudando a imagem, mas vamos rapidamente mostrar. Olha aqui a foto. Não tem essa foto aí, né, Gisele? Tá. Não vai dar, não está segurando. Então, depois a gente mostra. Mas essa foto mostra que pegou o telhado da academia, os fundos, o terreno ali em volta. E muita gente, eu vi um especialista falando, que normalmente o piloto deveria ter procurado um lugar mais adequado para pousar. E da maneira como a gente está vendo essa imagem, me parece que ele tentou encaixar o avião realmente naquele fundo da casa, que seria uma área mais... um terreno, menos habitada. Olha, é uma situação muito delicada, porque ninguém... Eu não sei se esse tipo de avião tem caixa preta, né? Esses aviões de pequeno porte têm caixa preta, para a gente saber o que exatamente aconteceu. Há algumas pessoas, e essa não é uma informação correta, a gente não pode afirmar isso, mas algumas pessoas afirmaram que viram o avião já com problemas em alguma das turbinas, o que gerou essa dificuldade, não é? Acho que é um momento até de se rever o tráfego aéreo na cidade, né? Junto com a base aérea do Guarujá, porque na verdade o que acontece é que eu percebi que houve uma dúvida muito grande, né? A base aérea não tinha informação dos aviões, então nós precisamos saber se a base aérea está sendo informada desse tráfego, que me parece ter aumentado bastante, inclusive dos helicópteros. Também é preocupante, né? Aqui nós estamos chegando num volume muito grande de voos, né? Pelo menos nós temos aí uns 3 ou 4 por dia, né? É verdade. E você vê, o Adilson lembrou muito bem, o prédio Vistamar tem um, do outro lado da rua você tem o da Igreja Universal, né? Do outro lado da rua você tem o do Armênio, né? O do Mendes, Convention, só ali você já tem 3, aí você tem um da Comeri, você falou mais MSN, não é? Como? A MSN? A MSC também MSC, é ali. Desculpa. É tudo ali, né? Quer dizer, um congestionamento. Mas estamos falando de heliponto, né? De helicóptero, né? Esse caso aí foi um avião que caiu. Foi um avião, naturalmente. Mas nós também temos, eu acho que chama a atenção para saber se há uma fiscalização com até porque, veja, se você tem um tráfego de aviões em razão da base aérea, e você tem um tráfego de helicópteros em razão desses helipontos, tem que ter um equilíbrio, né? Saber se isso está sendo controlado. São Paulo é uma das cidades no Brasil que mais tem voos de helicóptero. E o que acontece de acidente de helicóptero em São Paulo? Quase nenhum. Eu até estranhei quando veio a notícia que era helicóptero, porque o helicóptero é um módulo de locomoção muito seguro, né? E quando saiu essa notícia, com certeza eu concordo com você quando você fala que as notícias têm que tomar cuidado, porque hoje as redes sociais é rápida, mas as notícias às vezes vêm com falhas. Né? E esse é o perigoso. Eu acho que a rapidez das redes sociais é super importante, mas com certeza eu vi muita informação
que era helicóptero até 11 horas da manhã. E depois a gente ficou sabendo que realmente... Mas eu acho que nas redes sociais é onde estava mais presente a questão da aeronave. Porque eu vi depoimentos de pessoas dizendo, olha, eu vi, era um avião, era uma turbina, era uma aeronave. E aí quando a Globo News mostrou a imagem do helicóptero, aí que as pessoas ficaram, então é helicóptero. Aí foram descobrir que a imagem era de um helicóptero. Aí eu fico pensando, o que leva uma emissora como a Globo News colocar no ar a foto de um helicóptero que caiu em Taiwan? Mas pensa bem, né? Tem que cortar os dedinhos, fazer que nem aqui, cortar os dedinhos do produtor que colocou no ar essa foto. Porque aqui a gente corta os dedinhos, viu, Adilson? É mesmo? Pensa bem, né, meu? O cara vai colocar no ar numa emissora como a Globo News e o cara falou, não, peraí, deixa eu baixar aqui uma foto de um helicóptero. Mas, Augusto, eu acho que aqui não acontece, que a equipe aí é muito competente. Eu acho que aqui não acontece muito... Não, mas a velocidade que ocorreu o fato, o avião se chocou ao solo, né? Foi muito, porque o helicóptero é mais lento. Ele não passa daquele jeito que ele passou no prédio, acho por exemplo. Ele cai assim, né? É diferente. Ele veio rasante, ele tentou fazer, com certeza, jogar o avião para o mar. Acho que ele tentou o máximo tirar para o mar. Agora tem que ver se existe essa caixa preta e analisar. Aqui eu ouvi talvez que o piloto possa ter passado conversado mal, com a torre, alguma coisa, avisado alguém. Mas é triste e trágico, não só para a família das vítimas, mas também para todos que devem ter passado um nervoso ali no entorno, as pessoas que com certeza, inclusive aqueles que se machucaram, a gente sabe que tem feridos de forma leve, mas existem. Zé Sérgio, muito obrigado pela participação. Precisamos marcar uma próxima oportunidade para falar um pouco do SESCOM, né? Aliás, da associação e do SESCOM. Hoje não foi possível, tivemos aí vários assuntos. Importante falar do Simples Nacional, dessa nova lei dos empregadores domésticos, mas muito obrigado pela sua participação, viu? Eu é que agradeço a você que está nos assistindo por ter dado essa oportunidade de a gente conversar, ter um papo legal assim, nesse horário de almoço, que é um horário interessante que o pessoal está em casa. Então eu estou aqui à disposição quando precisar. É só chamar. Muito obrigado. O Adilson, muito obrigado pela participação. Também vamos ter que marcar para voltar para falar do CRC. O Adilson Bulo, que é delegado do CRC, nós não tivemos oportunidade, não deu tempo, mas não vai faltar outros programas. Augusto, obrigado pelo convite e um grande abraço a todos os teus telespectadores. Muito obrigado. E lembrando que, apesar do programa agora ao vivo, ao 1h15, a gente reprisa às 19 horas, às 23 e à 1 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos. Amanhã nós teremos aqui o pessoal da Comgás. Vamos falar um pouco do fornecimento de gás em toda a nossa região. Muito obrigado pela sua participação. Deu uma engasgada agora, hein? Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.